disciplina de artigos científicos, aqui com o nosso grande Bevenuti. E aí, meu amigo? Grande só se for no bucho. Que tá Eita, difícil passar na porta aí depois dessa quarentena, hein? Olha a minha bochecha! Olha as bochechas! Não, você tá ótimo. Você tá ótimo. Você nem tem bochechão, eu que tenho. E o meu cabeleireiro tá sinistro aqui. Ai, o meu tá até crescendo, que eu não corto. Né? Cara, o pior amigo, é que muito... tu me tirou de uma outra live, falando de outra coisa. Vamos ver se a gente... Calma. Respira. Vamos eu estava justamente aqui... Sua HD processa. Eu estava justamente aqui dizendo que a sua agenda está concorridíssima, que você fez uma live das 19 às 20 e já ia entrar comigo aqui sem nem levantar da cadeira. Mas se você quiser... Era um compromisso com um querido amigo, assim como você, e aí não dá para dizer não para amigo, né? A gente diz não para outras pessoas, mas para amigo não dá para dizer não. E aí ele pediu... Ô, meu amigo. E ele merece todo respeito, assim como você. Então, vamos embora. Vamos de um para o outro. Vambora, né? Minha filha passou por mim agora e fez, pai, não era uma live por noite? Aí eu disse, era mais paciência. Cara, tem dia que eu fiz 3. Eu fiz aquelas 7 da manhã, Maria. Aí eu fiz uma tarde com uma contadora. Não é aquilo é castigo. 7 horas da manhã, pelo amor de Deus, isso é de madrugada, isso não existe. É nada, amigo, eu acordo 5h15, 5h20. 7 horas é tipo 9. Não, isso é tortura. 7 horas da manhã. Deixe disso que você acorda também e você até entra comigo. Ai, meu Deus. Bom, eu tô dormindo vamos lá. ainda. Ah, eu tenho dia que eu durmo também. Você gosta de dormir. Grande Nath. Galera, é o seguinte. Por que nós trouxemos esse tema aqui? Porque o Daniel, além de ser meu amigo pessoal, ele é um cara, assim, muito estudioso. Muito estudioso, eu respeito pessoas estudiosas. E existe um ponto que a gente, inclusive, estava conversando outro dia, que é o estudo jurídico, o estudo do raciocínio jurídico. E tem muita gente passando batido pela faculdade. Filosofia do direito, sociologia do direito, o pessoal finge que não vê, finge que não está lá. Introduções, né, que é a parte da introdução da matéria, que é o histórico, que é o passado, que é da onde vem. Eu não sei dar uma aula de direito do trabalho sem ir para o histórico, eu não consigo. Eu vou lá para o comecinho, da onde veio, passo pela escravidão, senhores de engenho e blá, 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 blá. Revolução Francesa, Revolução Industrial, até chegar na reforma trabalhista. Eu tenho que perder esses 10, 15 minutos, que a gente nunca vai saber para onde a gente vai se ninguém souber de onde a gente veio, né? Exatamente. Então, eu confesso para vocês que eu deixei de dar aula em graduação. No final de 2019, eu recebi alguns convites para dar aula em graduação aqui em Manaus. E eu simplesmente não fui, porque foi até um erro meu, né? Até deveria ter... Olha, professor Bruno, meu Deus, agora eu fiquei nervosa. Afe Maria, Bruno Cavalcante, o cara. Então, aí o que eu fiz? Eu dei algumas aulas como professor convidada e eu senti, Daniel, um desdém pela faculdade, pelo curso tão grande dos alunos lá dentro daquela sala, que, assim, a minha alma jurídica foi atingida, tu entende isso? Eu não tolerei aquilo. E eu não consegui, tu tá entendendo? Não, eu fiquei, gente, como assim ninguém tá dando bola? Não para mim, para minha aula, para estar dentro de uma faculdade, entendeu? A faculdade, para mim, ela é o útero. Quer dizer, existe vida fora do útero, e parece que eles não enxergam isso. Deixa eu fazer andar no pouco presente aqui, porque o professor Bruno Cavalcante está presente, e o professor Bruno Cavalcante, além de ter sido inspiração para a minha vida na faculdade, para que eu me transformasse em civilista, ele sempre foi incentivador de que eu continuasse estudando. Eu faço outro mestrado, agora um mestrado em educação, por conta do professor Bruno Cavalcante, que praticamente me inscreveu no mestrado. Ele disse, esse mestrado é a tua cara, mete a cara, vai fazer. Eu disse, mas é outra ciência. Ele, vai fazer, eu estou mandando. E aí eu fui lá, e eu estou mais feliz do que eu já era normalmente, porque eu estou amelhando um conhecimento. Na verdade, assim, eu estou fortalecendo o meu conhecimento a partir da oportunidade de estudar em outra ciência e de fazer um mestrado em outra ciência, mas para falar da minha ciência. Na verdade, o mestrado é para falar do direito, que eu vou atacar a forma do pensamento jurídico no direito e a forma da má formação dos acadêmicos de direito a partir dos maus professores. Professor mal formado significa acadêmico mal formado, significa prejuízo social, porque a sociedade é prejudicada. Obrigado. Beleza, amigo.
Mas, amigo, vamos começar então. Fique à Com vontade. certeza, com certeza. Pessoal, então, a gente precisa partir do pensamento para a construção, e assim, a ideia é que ninguém tem o interesse de exaurir completamente o que nós vamos fazer a nível de escrito e de pesquisa científica. O primeiro Exato. ponto aqui, o que a gente quer fazer é que vocês se preparem para começar a ter a primeira introdução dos textos científicos de vocês. E assim, texto científico, ele é para artigo, para dissertação, para tese, para absolutamente tudo. O pensamento científico, ele vale da mesma forma. E se a gente conseguir catalogar o pensamento científico, eu diria para vocês que o objeto do pensamento de vocês se dá a partir da inquietude e da manifestação da insatisfação de vocês com determinado tema. Mas veja, qual é o passo principal para se pensar o direito? É ler e ter um grande cabedal teórico de tudo aquilo que você pretende debater. E não acha que você vai chegar debatendo, ditando as regras. Não. Nós estamos em níveis incipientes. E eu digo nós mesmos. Eu mesmo crio teses jurídicas, mas eu não tenho ainda competência para criar pensamentos que fixem ou que modifiquem o raciocínio jurídico nacional. Talvez um dia, quando eu tiver com 70 anos, eu consiga ter essa competência. Você vai Mas alcançar essa graça. não é esse o momento. Então, o que a gente faz agora? A gente seleciona aquilo que é mais interessante. Há uma moça do Cafeína, e por que isso aconteceu? Porque em uma live no Cafeína, eu me dispus a ajudar as pessoas a escrever. Eu disse, olha, gente, se precisar, inclusive eu não estava ao vivo, a live era só da Laredo, ela estava falando sozinha. E aí eu coloquei, ela estava desabafando, né, naquele momento em que ela abre o coração, em que ela diz para as pessoas tanta coisa muito legal e tanta coisa que deve servir de incentivo, de fato, que é para não desistir da advocacia, porque não é fácil, nego. A advocacia é complicado. A advocacia é um exercício de sacerdócio, é carregar um piano todo dia, mas não dá para carregar o piano parado. A gente precisa carregar o piano trabalhando e amolando o facão. Nesse momento é o momento de amolar o machado. Então, por que você está fazendo live? Primeiro, se você tem conhecimento, por que não compartilhar? Segundo, toda live que você faz e você tem um parceiro do outro lado, é uma fonte de aprendizado para você também. E terceiro, o conhecimento no planeta Terra, ele data de 10 mil anos. Eu não conheço ninguém aqui com 10 mil anos. Em que pese eu acho que a minha avó tem 10 mil anos, mas ela é tipo Benjamin Button, porque quando eu nasci, ela era mais velha do que ela é hoje. Então eu já tenho barba branca e a minha avó é nova. Então minha avó é vampiro, pode ser também. Mas, tirando a minha avó, os seres humanos... o Ken Reeves também, ele pode ser, porque o Ken Reeves parece que já viveu em outro tempo. Mas, brincadeiras à parte, o conhecimento data de 10 mil anos. Então, não tenha a pretensão de, com o seu conhecimento, mudar o mundo. Não. O conhecimento não muda o mundo. O conhecimento muda a pessoa. E a pessoa muda o mundo. Porque a pessoa muda pessoas ao redor dela. Então, a ideia de você se manter conhecendo, a ideia de você se manter fixo no conhecimento pega algum tema. E o tema foi super interessante, porque a moça postou... Foi a Kathleen. Foi a Kathleen. Ela fez uma repostagem, e essa repostagem falava sobre violência contra a mulher. Vamos explicar do começo, amigo, só para quem não está entendendo. Eu estava fazendo uma live e a Kathleen subiu e ela deu o depoimento dela. Ela foi aluna do Cafeína, aí ela disse que a vida dela se transformou depois que ela começou a aplicar as ferramentas, que é difícil, mas ela já estava conseguindo tal. E o desafio daquela live foi escrever um post sobre uma matéria, não um artigo, mas escrever um post para você criar posicionamento, autoridade, como especialista, blá, blá, blá. E aí foi quando o Daniel entrou e disse, olha, eu vou lá no Cafeinados ajudar vocês com o... Olha aí, tá aqui ela, ó. Olha a Kathleen. Acabou de entrar, exatamente. Falando dela, ajudando vocês a construírem desenvolver esse raciocínio científico. Isso, aí ela realmente fez o post, eu mandei para ti, né? Tu entraste em contato com ela, e aí? Na verdade, assim, ela fez uma postagem, e essa postagem a gente só se comprometeu em replicar. Mas ela fez uma segunda postagem.
E essa segunda postagem falava sobre violência contra a mulher. Quem me conhece Ah, sabe exato. que eu sou Sim. extremamente influenciado no sentido da proteção do feminismo. Para mim, feminismo não é contrário ao machismo, feminismo é igual à igualdade, à tolerância, eu protejo as mulheres, eu defendo as mulheres, porque eu tenho filha, eu tenho mãe, eu tenho vó. Então, a gente precisa proteger tudo que está ao nosso redor. Todas as mulheres maravilhosas que passaram na minha vida, todas devem ser protegidas, porque o grande objeto dessa discussão aqui é uma proteção contra a ignorância. Machismo é ignorância, ele é estrutural. E aí eu disse para ela, você quer que eu te ajude? E ela falou, pô, claro que quero. E aí eu disse, olha, vamos começar a escrever sobre isso, eu escrevo contigo. Ela disse, poxa, maravilhoso, como é que eu começo? Então, aí a dica é a mesma para todo Essa mundo. é a palavra, como é que eu começo? Como é que a Bora gente lá. começa? O primeiro ponto para começar é identificar aquilo que você pretende escrever. Identificando, você Tá. precisa de um tutor, de um mentor, de alguém que tem alguma experiência em escrita, alguma experiência acadêmica, para te conduzir sobre os textos que você, pelo caminho que você pretende ir. Porque há alguns conceitos que precisam ser dominados antes da escrita. E aí o que foi que eu fiz para ela? Eu encaminhei um livro, um texto, e disse, leia Tá, esse então, texto. só para recapitular. Então, ela fez o texto dela, o post sobre violência doméstica. Sobre E aí tu violência doméstica. pegaste praticamente o tema só. Na verdade, ela fez um post sobre o aumento da violência contra a mulher no momento da pandemia. E aí eu disse, Ok. você quer escrever sobre isso? A gente podia falar sobre Tá. isso. E aí o que foi que eu Ótimo. fiz? Eu mandei um texto para ela, quando eu vi que ela se interessou, eu mandei um texto para ela sobre violência, na verdade, assim, sobre a dominação masculina. É um texto de Pierre de Bourdieu. Pierre de Bourdieu foi um sociólogo dos anos 70, que inclusive na nossa posse, lá no Conselho Federal, no Conselho Seccional, o Choi, quando faz a leitura dele, ele faz a leitura mencionando a violência simbólica que foi trazida por esse sociólogo, Pierre Bourdieu. E ele fala sobre dominação masculina. Então eu dei um primeiro texto para ela, um primeiro texto de um sociólogo que se volta ao pensamento estruturante da violência, porque o pensamento que estrutura a violência, ele se dá a partir do ponto em que o homem se sente superior. E aí é que é interessante falar sobre o tema, porque é a superioridade a partir da misoginia que faz com que o homem ache que mulher não é uma pessoa e, portanto, não é um fim em si mesmo. Se ela não é pessoa e ela não é fim em si mesmo, ela é uma coisa. Porque nas relações civis, ou eu tenho pessoas ou eu tenho coisas. Então, se você não é pessoa, você é coisa. Se você é coisa, eu posso me desfazer de você, porque a minha relação com você é vertical, ou seja, de superioridade, eu sou superior a você, e eu posso descartar você, eu posso jogar você fora, eu posso matar você, porque você é uma coisa, você é uma propriedade. Então, o primeiro passo é identificar aquilo que eu preciso escrever e aquilo que eu gosto de escrever. Segundo passo, depois de identificado, nós vamos buscar quais são as ferramentas literárias, quais são as ferramentas teóricas que eu preciso ler para refletir sobre o tema. E aí eu encaminhei para Kathleen Pierre de Bourdieu, eu vou encaminhar a Virginia Woolf, eu vou encaminhar pelo menos uns 5 ou 10 textos específicos. Mas aí, Daniel, seria necessário esse mentor, né? Para fazer... Para começar, é necessário que você tenha alguém que escreva. Então, você precisa de um professor mestre, de um professor doutor, de um professor pós-doutor, de alguém que conheça a forma da escrita e que possa te orientar nos caminhos científicos. Por quê? Você vai fazer primeiro um estudo profundo dos textos, você vai encontrar um ponto de similaridade entre os textos e você vai ter dúvidas. Textos científicos não são feitos de certeza. Todo idiota tem certeza absoluta. Todo cientista só tem dúvida. O pensamento científico é feito a partir da dúvida. Então eu preciso ter dúvida. Porque o que me move é a pergunta, não é a resposta. O que me move é perguntar. Eu preciso entender quais são os meus problemas. E eu preciso, a partir de uma análise teórica, chegar a algumas sugestões, com muita humildade, de resolução desse problema.
Pronto, temos o nosso pensamento. Eu tenho a estrutura, olha o nosso presidente Choi, um beijo no coração, viu? Você sempre foi uma inspiração, um beijo. Foi meu professor de Direito Civil. Então, nós precisamos partir de um princípio, Laredo, que eu primeiro analiso, e aí é um doutor sensacional também o Choi. Quem quiser pede ajuda para o Choi para escrever. É, Eu analiso o é. texto, eu tenho todo o arcabouço teórico, e por conta do arcabouço teórico eu preciso ter os instrumentos para fazer. Então eu vou fazer uma análise da filosofia, da sociologia, do que está sendo falado sobre aquele tema, e eu vou encontrar um problema sobre o tema. E aí o problema pode ser dos mais variados. O problema pode ser o reflexo da expansão, por exemplo, nesse caso, reflexo da Aham. expansão, do acréscimo da violência contra a mulher no bairro Petrópolis, na cidade de Manaus. E aí eu Ah, vou delimitado, conduzir, né? sim, e aí eu vou conduzir a partir de instrumentos metodológicos a minha pesquisa. Porque eu vou dizer se essa pesquisa é qualitativa, se essa pesquisa é quantitativa, se essa Quantitativa. pesquisa tem referencial bibliográfico, se ela faz uma revisão sobre os textos, revisão teórica. Então, eu vou aplicar as minhas perguntas dentro de um método, porque eu preciso ter um método para fazer. E aí, quando eu tenho a Entendi. pergunta e eu tenho o método a ser aplicado, aí eu vou começar a sugerir qual é o caminho que eu devo seguir ou quais são as possibilidades diante daquilo que eu estou enfrentando. Então, qual é o primeiro passo para o artigo científico? Primeiro, querer. Querer fazer. Segundo passo, ler. Ah, mas ler cansa muito. Esqueça, você não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Olha, Sai da fila, é o que eu sabe o digo. que é bom para o mestrado e o doutorado? Leitura. Oportunidade de tempo para ler e para produzir. Porque não basta você ser bom, você precisa mostrar que é bom escrevendo. Você precisa ser respeitado no meio científico. E como é que você é respeitado no meio científico? Produzindo. Você precisa produzir. Porque não basta a Aline me conhecer, o Choi me conhecer, a academia precisa me conhecer. Porque quando você começa a construir textos científicos, você é conhecido como uma pessoa que pensa a ciência social aplicada no direito. Só estou dando exemplo, Exato. porque eu nem acho que direito é ciência. Direito, para mim, é estratégia de linguagem e, portanto, estratégia de dominação. Direito é um símil de poder que representa um valor do poder máximo. Ou seja, o direito representa nada mais é que estratégia de linguagem que representa o poder de quem domina. E representa o poder de quem domina sob um certo tempo. Mas isso aqui é uma questão que deixa qualquer um maluco, então eu não vou deixar todo mundo doido. Eu vou, nesse momento, só trazer para vocês, assim, um dia eu ainda vou fazer uma live, eu e com o Polican Padilha, e todo mundo vai perguntar se tem alguém Pela fé. drogado na Mas live, aí né? tem que ter tecla SAP, porque eu Mas vejo para mim vocês não, para falando, aí tem ele. horas que eu acompanho, tem horas que Para mim, não, entendeu? para mim não, para ele, que ele realmente Aí a gente é bota o acima da Diego, curva. a gente bota o Diego como Aí mediador. estragou tudo, porque ficou louco o negócio. Aí complicou. Mas Aí o então, bagulho fica louco. a gente encontra a gente encontra um tema que a gente precisa debater, que a gente gostaria de debater. Aí o que a gente faz? A gente procura alguém que te oriente. Por isso que a ideia de quem conduz o caminho no pensamento científico se chama orientador. Porque ele é um orientador dos teus passos. Ele vai dar uma olhada em como as coisas estão funcionando e ele vai, muitas vezes, assinar com você. Então, assim, eu estou escrevendo coisas com a minha orientadora. E ela o tempo todo fica me mandando coisas novas, dizendo, vamos publicar isso, vamos fazer não sei o quê, vamos... calma, respira, vamos devagar. Porque ela quer estar publicando o tempo inteiro e ela assina comigo. Porque ela é pós-doutora, livre-docente, é ninja, e ela quer porque quer que a gente produza o tempo inteiro, porque Aham. ela diz, eu quero te levar para os anais em São Paulo, no Rio, no Sul, porque eu quero que esse teu pensamento esteja por lá. Então, você precisa procurar aquela pessoa que te oriente e que estruture ou ilumine o caminho da tua escrita e não pensa que o primeiro artigo vai ser assim, primeiro, não pode pensar que é difícil e também não pode pensar que é o artigo do Albert Einstein, que Einstein teve artigos que foram rejeitados. Então, vamos no simples, vamos pegar o problema, vamos esmiuçar esse problema, vamos ter muitas perguntas, porque ao longo do caminho você tem muitas perguntas,
e essas perguntas elas vão ressignificar a tua pesquisa, e aí o teu orientador vai fazer uma limitação do tipo de coisa que você vai debater. Mas para isso... Eu já ia fazer essa pergunta, porque quando a pessoa, por exemplo, né, no nosso exemplo aqui da Kathleen, ela está iniciando tanto na advocacia, como iniciando, ela está se aprofundando na leitura. Não, e na leitura também, né? Porque, assim, ela vinha do estilo, a Kathleen, ela é uma menina muito inteligente, menina que eu digo que ela é novinha, né? Ela é uma menina muito inteligente, mas ela não tinha o hábito de leituras jurídicas, pá. Como no Cafeína eu chamo isso de input, né? Você vai botando o input no cérebro para dar o output. Quer dizer, você quer falar sobre o assunto, leia sobre o assunto. E quanto mais a gente vai criando esse hábito, você vai se livrando de outros hábitos. Por exemplo, se ela começar mesmo a dar os passos e começar a devorar esse material que você está mandando, ela não tem mais tempo para Netflix. Então aquilo ali vai se acabando. A hora da novela, a hora do fofoqueiro ali no Facebook. Então, quer dizer, automaticamente você vai meio que educando seu cérebro, seu raciocínio, seus hábitos, seus modos, a entrar nesse raciocínio mais profundo, nesse conhecimento. E quando a gente entra num mar desse, a gente parece assim que vai com tanta fome, né? Que você fica meio perdido ali dentro. Ela é muito inteligente, a Kathleen, então acho que foi uma escolha bem sensata. E quando você se vê a quantidade de coisas que tem ali dentro, dá aquela sensação de, primeiro que você não sabe nada, né? Aquela sensação sempre de, nossa, mas eu não sei nada, eu não sei nada, eu não sei nada. E ao mesmo tempo, quero ver se a Kathleen confirma aí pra mim, e ao mesmo tempo dá aquela ânsia por saber mais. Eu não sei se com vocês é assim, mas quando eu pego um assunto assim para ler, e eu tenho tido essa experiência com o pessoal no Cafeína, primeiro parece que você está se afogando, né? Nossa, eu não sei nada, é demais, não vou conseguir acompanhar. E aí parece que você pega um fôlegozinho e aí você começa a querer mais daquilo. E aquilo vai virando um vício. Só que aí as nossas perguntas, elas saem em disparado para todos os lados. Então, quer dizer, nesse método aí, é aquele negócio, você já começa a questionar o que você tinha certeza que sabia, né? Aí quer dizer, não, olha, nem isso. Aí dá... a primeira coisa que você vai fazer é não ter certeza nenhuma. Então esquece de todas as certezas, tá? Exato. Porque, mas aí tu vai guiar até as perguntas que ela vai se fazer, é isso? Não. Quando você produz as perguntas ficam livres. Científico, quando você produz um pensamento científico, você precisa produzir perguntas que sejam relevantes para a produção do teu texto. Então você vai pegar uma série de autores. Essa série de autores vai trazer uma série de reflexões, você vai ler pontualmente essas reflexões, e aí você vai ter algumas dúvidas. Essas dúvidas vão formar as tuas perguntas. Essas perguntas serão conduzidas, mas elas são conduzidas a partir do quê? Da reflexão teórica que você vai construir a partir dos elementos do texto. Então, quando você busca os elementos textuais, quando você busca a pesquisa, quando você busca a estatística, aí você tem musculatura para trazer a tua ideia. Porque assim, quando você começa, você tem uma vaga ideia. E você precisa se desprender de preconceitos a ponto de mudar tudo aquilo que você pensou no início. Porque à medida que você vai lendo, as coisas vão acontecendo e as coisas vão mudando e você vai mudando. Todas as vezes que você entra para refletir sobre um texto, ao término do texto, você mudou enquanto pessoa. Porque você oportunizou a abertura da sua mente para o conhecimento de coisas diferentes e essas coisas modificaram o teu ser, a tua essência. Então, imagina, um cara que veio lá da Paraíba, cheio de preconceitos, que veio para trabalhar em uma grande companhia aérea, para morar numa cidade como Manaus, arraigado os preconceitos pessoais, de repente me vejo defendendo os direitos das mulheres. Então, assim, eu mudei a partir do processo de evolução e a partir da disposição da leitura densa sobre vários temas. E entre esses temas, também a proteção da mulher, como elemento, como bandeira de tratamento isonômico. Ou seja, o objetivo se dá muito a partir das minhas reflexões quanto aos direitos humanos
e aos direitos fundamentais. Porque, assim, Exato. eu acho que o grande problema do direito brasileiro como um todo é uma questão de hermenêutica. É uma questão de hermenêutica constitucional. As pessoas não entendem o direito porque elas não conseguem entender linguagem. Ou seja, se não entende um símil da linguagem, aí fica dizendo, ah, mas não está escrito aqui. Se for para interpretar apenas o que está escrito, não precisa cursar Literal, direito. né? A interpretação Basta literal. saber ler, né? Ministro Luiz Gallotti, nos anos 40, no STF, faz um dos votos antológicos trazidos por Luiz Alberto Barroso, que é usando um conto de Stendhal, de Ofélia, em que Ofélia, no conto de Stendhal, ela prometia que jamais ia trair novamente, jamais veria o seu amante e passou a receber o amante de luzes apagadas. Ou seja, esse conto é exatamente para dizer que a interpretação literal, e ela estava cumprindo literalmente, ela jamais viu novamente o amante. A interpretação literal, muitas vezes, é a mais injusta das interpretações. E, portanto, a semiótica do direito ela deve se dar sob aspecto amplo. Ou seja, eu preciso observar o direito sob todas as lentes que eu posso colocar o direito. A lente filosófica, Exato. a lente histórica, a lente teleológica. Eu preciso Social. olhar para o direito sob todos os aspectos de sua interpretação, porque senão o direito é letra morta, como disse Ferdinando Lassalle. Se for para eu interpretar o direito apenas com o que está escrito, então a gente esquece tudo, deixa o direito de lado, porque o direito é norma com a gente. Ela é estanque e não pode ser modificada. Só que a gente Olha, sabe que Daniel, pode. eu passei por experiências assim, longe dos seus estudos de doutorado, mas é uma coisa tão real na vida da gente. E eu mandei até outro dia um áudio falando sobre isso, sobre os votos, de você ouvir e ler os votos, antes de ler só o finalzinho ali. Por exemplo, na reforma trabalhista 2017, eu comecei a acompanhar desde quando era um projetão, que chamava Projetão 6787, chamavam de projetão. A cereja da maldade era o 6787. Então, quer dizer, eu me dei o trabalho de, no dia da reforma trabalhista, que eu sabia que ia mexer no alicerce da casa onde eu morava, eu não podia ficar longe daquilo, então eu passei a tarde inteira ouvindo aquilo ali ao vivo. Eu lembro que foi num dia de trabalho normal, e eu estava trabalhando no escritório onde eu trabalhava contratada ainda, em 2017, e aí o pessoal entrava e dizia assim, mas Aline, tu vai perder a tarde inteira ouvindo isso, depois vai sair, depois a gente lê o que está escrito. Aquilo ali para mim era uma faca nas costas, porque para mim era muito importante ver o como aquilo estava sendo feito, ouvir a necessidade do sim e do não, por que deu sim, por que deu não. Outra coisa também que eu passo muito para eles é um erro primário, mas muita gente comete, que é ler sentença e acórdão só o finalzinho. Você não lê a razão do voto, porque nem imprime, só pega aquele finalzinho e lê o finalzinho. Ali tem aulas e aulas e aulas dentro de sentença e acordo. Aconteceu agora também na votação da liminar, da DI 636, da MP trabalhista. Os votos, uma tarde inteira de votos. Primeiro do Lewandowski, que foi gigante, aí depois, né, até adiaram a sessão, porque a internet caiu. Então, quer dizer, o pessoal depois veio me perguntar, Aline, tu não vai gravar um vídeo? Eu disse, amigo, vai lá e assista os votos. Está lá no YouTube do STF, da TV Justiça. Tire 3, 4 horas do seu dia, porque aquilo é de uma grandiosidade, porque faz parte do sistema. O que adianta você ler a letra morta da lei? A gente tem uma prejudicialidade, minha amiga, porque eu costumo ouvir o tempo inteiro, ver o tempo inteiro, ler críticas, porque de repente as redes sociais elas são formadas por pessoas que se acham capazes de discutir com pessoas que passam a vida inteira estudando sobre o conteúdo que essa pessoa passou a vida inteira estudando e elas acabam as discussões dizendo, mas essa é a minha opinião, mas não é uma questão de opinião. Até porque quem passa a vida inteira refletindo não tem uma opinião pessoal. A minha opinião não se funda naquilo que eu quero que seja. A minha opinião se funda naquilo, ou pelo menos tenta se fundar naquilo que produz ciência. Como a gente já conversou algumas vezes, eu não sou contrário ou sou a favor desse ou daquele desejo político. Ao contrário. Você já viu, eu já defendi posturas políticas e eu já contrariei posturas políticas, não por elas em si, mas sim porque
A reflexão, ou ela é coerente, ou ela não é coerente. E as Mas reflexões, em regra, do STF, têm sido reflexões densas, reflexões boas, reflexões de vanguarda. E aí as pessoas não conseguem entender, e não conseguem entender porque não se debruçaram minimamente sobre sociologia, filosofia, história, que são fundamentos do texto legal. Ler a lei exato. assim, decolar a lei é verdadeira tolice. É a mesma coisa que o pastor evangélico, o padre da igreja católica, decorar o versículo e o sei lá, capítulo, versículo, é a mesma coisa. Isso não demonstra virtude intelectual. Virtude intelectual é saber por que as coisas são assim, como essas coisas foram pensadas. Então, para ir para o conhecimento pleno da circunstância que gerou aquela espécie de pensamento legislativo, você precisa se debruçar e você precisa perder tempo. Então, muita gente, e eu costumo dizer que é muita gratidão e muita bondade que as pessoas têm comigo, diz, o professor Daniel sabe muito. Meu amigo, só a minha família sabe o tanto que eu estudei. E continuo estudando. Porque eu poderia simplesmente, conversando com meu amigo Beto Simonetti outro dia, ele disse, mano, para de estudar, tu já tem conhecimento suficiente. Eu disse, cara, é uma questão de dependência. Eu não consigo. Não tem gente que é dependente de cigarro, de cerveja. Eu sou dependente do estudo. Por quê? Primeiro que eu não acho que eu sei absolutamente nada. As pessoas olham para mim e dizem, ele sabe muito. Não sei nada, mano. O que eu tenho é dúvida. O tempo inteiro, toda hora. Eu saio daqui de uma conversa contigo, já tenho uma dúvida diferente, eu já vou ler alguma coisa, eu já vou pesquisar alguma coisa diferente, eu já vou, como diz lá na minha Paraíba, eu já vou bulir com as coisas diferentes. Por quê? Porque ficar parado e ter certeza absoluta me torna tolo. E eu tenho verdadeiro desespero por ser considerado tolo. Porque é a dúvida que te move. Então, do mesmo jeito, no trabalho científico, é a pergunta quem vai te mover. Sim, aí a gente está na fase das. Aí a gente está na fase das perguntas. Aí ela leu aquilo lá, a Kathleen vai ler aquilo ela lá. Vai ler um monte e dali de ela coisa, vai gerar as dúvidas. E dali ela vai ter uma dúvida. E ela vai trazer as dúvidas. E a partir das suas dúvidas ela vai formar, primeiro, o problema. Porque tem um problema central. Qual é o problema central? Não, mas aí ela chega, tipo assim, sei lá, 10 dúvidas aí para ti, 20 dúvidas. Aí tu vai escolher quais dúvidas ela vai permanecer. O resto descarta? Eu não. Eu vou dialogar com ela. Quem vai escolher é ela. O orientador não escolhe. O orientador, ele dialoga, ele te faz refletir. É a ideia da maiúscula socrática. Por que ela chegou naquela dúvida, seria? Lógico, a verdade está dentro da pessoa. Você vai fazer com que ela chegue às reflexões pessoais dela. Porque as reflexões são dela. Então, o objetivo é que ela tenha essas reflexões. E o objetivo é que as dúvidas dela possam ser construídas em um texto que tenha um referencial teórico, portanto, não é a Kathleen que enlouqueceu um dia e resolveu fazer um escrito, porque se ela quer enlouquecer e fazer um escrito, ela faz o escrito da Kathleen, mas isso não é um trabalho científico. Produzir um trabalho científico é um trabalho de referencial teórico, é um trabalho com método científico, com pesquisa exploratória, que tenha hipóteses que variem dentro de toda a estrutura normativa e que tenha, depois disso, uma conclusão. E aí eu chego a uma conclusão que tem uma fundamentação no meu pensamento. E essa contribuição não é uma contribuição do eu acho, é uma contribuição de uma dúvida acadêmica. E aí eu vou trazer essa dúvida acadêmica para sanar um pouco aquela dúvida do nosso colega advogado, do nosso colega juiz. Aquilo que ela está escrevendo pode ser objeto da construção de uma tese, por exemplo. Eu posso te falar coisas que eu estou aí que eu queria chegar, isso. Posso te falar coisas que eu estou escrevendo nesse momento. Olha, nesse momento eu estou escrevendo dano temporal, porque eu vou pretendo publicar uma tese junto com o professor Maurílio Casas Maia. A gente vai construir uns textos e o objetivo da gente é tentar emplacar ou tentar contribuir com a possibilidade de emplacar o dano temporal como espécie de dano autônomo na responsabilidade civil. Ou seja, eu não tenho dano moral, eu não tenho dano material, eu não tenho dano estético. Então, a nossa pesquisa e a nossa formação nesse momento está nos conduzindo para tentar construir, a partir de reflexões teóricas densas, uma nova possibilidade do chamado direito existencial. Ou seja, uma possibilidade autônoma e indenizatória a partir da perda do tempo.
Porque o Do tempo tempo? útil o tempo útil é algo que é extremamente relevante para a sociedade pós-moderna. Quanto tempo você passa para tentar cancelar, por exemplo, uma linha telefônica falando com a operadora? Absurdo. Quanto tempo você passa para resolver um problema do cartão de crédito seu que foi clonado e o banco só te avisou que tomaram 50 mil reais da tua conta e gastaram 100 mil reais no teu cartão? E quanta dor de cabeça você tem para resolver esse problema durante esse tempo? Isso é quantificável. Ao meu ver, isso é retirar como desígnio de valor derivado da dignidade do sujeito que ele tem de melhor. Porque hoje em dia o tempo acaba sendo não mais o dinheiro, porque isso é uma idiotice criada pelos Estados Unidos. O tempo não tem nada a ver com dinheiro. Tempo tem a ver com qualidade de vida. Você poderia estar higienizando a tua mente, você poderia estar fazendo coisas que te satisfazem. E você, porque alguém te promoveu, às vezes por vontade própria, quis te promover aquele dano, e isso não é quantificável. Então, o objetivo é e também não pensar ele como dano moral, porque eu não tenho que discutir a teoria do dano moral. Eu quero emplacar a ideia de que existe uma espécie autônoma Com chamada de requisitos autônomos? violação por dano temporal, com requisitos autônomos, como uma espécie de dano temporal. Entendeu? Eu lembro quando John... o dano estético, por exemplo, ele não era separado do dano moral. No seu trabalho a gente teve muito. Aí eu estava fazendo outro dia um acidente de trabalho cruel. O cara perdeu esses 2 dedos numa serra. Aí vendo as fotos, aí quando eu entrei para digitar o dano estético, eu lembrei um dos meus primeiros processos trabalhistas, onde a juíza não deu. A gente foi até lá em cima e não deu. Foi um dano, ela não dividiu. Não Olha dividiu só, em dano estético e moral. Tem uma colega que está dizendo aqui que perda de tempo não é mero aborrecimento, é exatamente isso. A ideia de construir essa tese, além de emplacar uma tese que é extremamente relevante, que é extremamente vanguarda e que vem sendo debatida, olha, eu tive a oportunidade de falar sobre isso com grandes pensadores do direito civil, e assim, meio que a gente cria uma confraria para poder construir isso juntos. E essa ideia do dano temporal, ela não vem de mim, ela vem de Marcos Dessani, de um advogado do Espírito Santo. Ele que pensou primeiro isso aqui no Brasil, trazendo um pouco do direito constitucional e do direito civil francês para o Brasil. Que outra coisa que a gente pode trabalhar do direito constitucional e do direito civil como tese aqui no Brasil? Por exemplo, isso já é objeto de escritas para a construção de um projeto de lei para o Congresso Nacional, da ressignificação dos animais domésticos. Quando os animais domésticos passam a ser uma categoria diferenciada de sujeitos que não são coisas nem são pessoas, são chamados seres sencientes. Isso é um projeto de lei, já está sendo construído com a nossa colaboração. É uma briga em vara de família, né? Essa categoria. Isso, porque veja, a gente já pode falar... Ele já entra em testamento. Outro dia a gente pegou um testamento lá no escritório que tinha os pets. A gente já pode falar deles enquanto extensão multilateral da família, ou seja, da família multiespécie. Então, se eu falo de família multiespécie, e se eu reconheço que família é fraternal, monoparental, homoafetiva, heteroafetiva, família pode ser polifamília, derivada da teoria do poliamor. E se eu reconheço que os animais são extensão de membros da família, é só categorizá-los. Se ele é extensão e é tratado como membro da família, ele também faz parte da família. E, portanto, estende-se parte da dignidade do sujeito aos animais para que eles tenham proteção. Isso não é novidade. Isso já foi feito na França, isso já foi feito na Espanha, já foi feito no México, já foi feito na Suíça. Só que o que falta na Alemanha, o que falta a gente fazer? Falta que advogados pensem no tema, falta que advogados construam essas razões, encaminhem essas teses aos tribunais superiores, essas teses sejam encampadas e depois elas sejam incorporadas pelo procedimento legislativo. Agora, se ninguém fizer, ninguém faz. E as coisas continuam desse jeito. É nossa essa responsabilidade, né, amigo? Eu sempre digo isso. Lógico. E não, quem faz jurisprudência não é o juiz. Quem faz jurisprudência é o advogado.
Quem faz jurisprudência é defensor público. Exato. Quem faz jurisprudência é quem milita no dia a dia a advocacia. É quem carrega o piano. Se você não pedir, o juiz não vai dar. Então, como é que eu vou pedir? Ah, mas não tem isso em lugar nenhum. Perfeito. Quando a pessoa vem me dizer, eu não consigo achar isso em lugar nenhum, perfeito, essa é a tua pesquisa. Porque se não tem em lugar nenhum, pensa, tu pode ser o primeiro a falar sobre isso. Olha que vantagem que está partindo na frente. E aí, quando alguém pensar no tema, tudo que a gente pesquisa, a gente acha, né? Foi fulano de tal, lá em Manaus, no Amazonas, que fez isso. Pô, não tem preço. Então, o objetivo é que você consiga refletir de tal forma que deixe a sua marca. Afinal de contas, quando você fez o seu juramento para ser advogado, você disse que ia contribuir com a justiça, com as instituições, com o pensamento jurídico. E não pode simplesmente haver um emburrecimento porque recebeu a carteira da ordem. Porque a gente tem juiz, essa é a palavra. Juiz que parou de pensar porque virou juiz e deixou de estudar. Promotor que parou de pensar porque virou promotor e deixou de estudar. Advogado que parou de pensar porque virou advogado e deixou de estudar. E por aí vai. Você tem o dever de, diante dessa circunstância, de estar nessa profissão, de passar o tempo inteiro estudando. A nossa profissão é uma profissão que você estuda para estudar a vida toda. E precisa ser assim. Assim que você ganha relevo, assim que você ganha destaque, assim que você ganha respeito dos pares. E aí hoje aconteceu uma coisa super engraçada. Lá no trabalho, né, que eu trabalho no estado, meu chefe falou, caramba, tu tá atendendo uma outra pessoa. Hoje eu recebi, pelo menos, graças a Deus, 10 ligações de colegas advogados me pedindo para tirar dúvida. 10 ligações. E aí ele disse, tu não se zanga? Eu disse, eu vou me zangar? Eu sou um privilegiado, meu irmão. Eu tenho a oportunidade de ajudar 10 colegas que confiaram em mim nesse momento. Então a gente precisa encarar as coisas com humildade e com agradecimento. Porque quando o Choi me conheceu, eu era o menino da TAM. E eu disse, e é uma coisa que é super legal, eu disse, um dia eu vou ser conhecido por ser um profissional do direito. Aí, assim, uma coisa que super me emociona é se você digitar o meu nome todo no Google, meu nome completo, Daniel Marcelo Benvenuti de Salles, esse é o meu nome. Digita no Google. Cara, aparece artigo, texto, entrevista, nomeação, concurso público. É construir o teu caminho. A quantidade de coisas que você fez ao longo do caminho, e assim, se botar no YouTube, então, meu irmão, tem vídeo pra caramba, tem aula na ENA, tem um monte de coisa. É construir o teu caminho e é contribuir com a tua parcela para que você consiga projetar-se no tempo e saber o que tu quer. Eu, há 15 anos atrás, olhei para frente e disse, no futuro eu quero isso, isso e isso. E assim, eu ainda quero mais. Exato. Eu ainda quero mais na frente ser doutrinador. Eu quero ter a oportunidade de que as pessoas leiam as coisas que eu escrevo nos meus livros. E aí eu poder dizer, olha, eu falei sobre isso, como quando eu falo, essa semana passada eu tive a oportunidade de falar com o Cristiano Sobral. Ele fala, eu enfrento isso no meu livro e tal, não sei o quê. É exatamente isso. Esse é o meu objetivo. Falei com o Pablo Estouza outro dia. O Pablito disse, mano, tu sabe que eu já falei sobre isso, não sei aonde, na edição tal, não sei o quê. É isso. Esse é o caminho. Eu pretendo, assim, a destinação final, ficar velhinho, é ficar velhinho que nem o professor Álvaro Vilaça, que nem o Silvio de Salvo Venosa, só escrevendo e mandando livro para a rapaziada ler. Mas isso é uma questão de projeção. Perfeito. É uma questão de projetar o futuro. Planejamento, né? De saber onde você quer estar. Saber onde você quer estar. E de fazer todo dia, né, Daniel? Porque tem gente que olha e olha e aquela sensação de que para o Daniel foi fácil por causa de algum motivo. Ninguém olha os calos nos sapatos. Ninguém, só quem sabe da tua vida é quem caminhou contigo. Quer conhecer uma pessoa? Como um quilo de sal com ela. Porque assim, eu posso te dar um número, e esse número é fácil de ser encontrado. Eu entrei na faculdade aos 15 anos. Aos 15, eu tenho 41, 15? Eu nunca saí. Aos 15. Eu entrei na faculdade aos 15 anos e aos 41, eu nunca mais saí dela. Então assim, curso e mais curso, um atrás do outro, estudo mais estudo, um atrás do outro, e assim, eu podia parar? Podia. Hoje eu já podia parar, mas eu não consigo. Eu não consigo porque assim, uma outra coisa que eu amo fazer é a docência. E você não tem o direito de dizer que é professor se você não tem condição de passar algo que seja útil aos teus alunos. Você não pode achar que essa turma é revoltada. Não, o professor precisa estar preparado.
O professor precisa ser a fonte de conhecimento. E ele não precisa ser melhor que ninguém. O professor não precisa mostrar que é melhor, não precisa querer ser melhor, não precisa passar por cima das pessoas. Ele só precisa ser professor. A docência, assim como a advocacia, é um sacerdócio. Melhor que ele seja advogado e professor. Porque ele vai dizer das vicissitudes que convida ao raciocínio, né? Ele vai dizer das vicissitudes que é estar desse lado do balcão indo discutir, dialogar direito com o juiz, com o promotor. Ele vai poder falar sem ter o apoio estatal, sem ter o manto do Estado do salário certo no fim do mês, sabendo como é difícil militar na advocacia, sabendo como é difícil ganhar os primeiros 5 mil reais por mês. E você se sente rico, porque está ganhando 5 mil por mês, porque, na verdade, não é os 5 mil, é a trajetória. É a trajetória que você constrói. E ninguém chega no sucesso se não trabalhar. A gente já falou sobre isso. Inclusive, em uma live sua eu falei sobre isso. A gente só chega no sucesso se a gente se preparar. Então, o recado dessa live principal para a construção do texto é, primeiro, eu estou à disposição daqueles que se interessarem, como fiz com a Kathleen, em escrever. Eu posso ser coautor de todo o escrito das pessoas. E aí, assim, eu te oriento e a gente assina junto. Se você não quiser que eu assine, você assina sozinho, não tem problema. Mas a gente assina, a gente publica, a gente coloca no currículo Lattes, porque o currículo Lattes precisa, para você ter ideia, a cada artigo científico você recebe 2 pontos para concurso de mestrado e doutorado. Ou seja, se você produz 3 artigos científicos, você está na frente de muita gente para disputar uma vaga de mestrado e doutorado. E não tem como pensar o direito e não escrever sobre o direito. Então, você precisa estar não apenas dando Ctrl+C e Ctrl+V no Google, porque a gente sabe do que cada um é feito. A gente sabe quem pensou aquele problema. E aí, assim, quando a gente faz alguns textos, acontecem umas coisas super engraçadas. Você viu que eu mandei para você um pedaço de um agravo de instrumento, e esse pedaço de agravo de instrumento que eu escrevi foi super interessante, porque um colega desembargador viu, e o colega desembargador acabou comentando e eu sorri. Eu sorri, porque não tem a minha assinatura. E aí depois ele disse, eu sei até que isso aqui tem chifre, cara, e focinho e rabo. Eu sei de quem foi. E assim, ficou bem legal. Sério, e ficou bem legal. Ficou bem legal, porque é essa a ideia, é a imagem. Não importa se está assinado o teu nome, naquele caso não poderia estar. Mas o que importa é que você tenha feito, que você saiba o que você fez e que você desça a raciocínios tão profundos, né? Porque quando eu acabei de escrever, que eu olhei aquilo que eu tinha escrito e disse, caramba, eu aloprei. Eu falei de direito alemão, eu falei de mitologia grega, eu falei de direitos humanos, eu falei de direitos fundamentais, mas é isso. É essa mágica que contagia. É exatamente isso que vai fazer a galera ler. Que é o pó de plim-plim-plim. Caramba, que legal isso aqui, né? Exato. Porque normalmente eles não tem como ler tudo. Não mas tem, quando pega uma coisa legal, eles vão ler. E Daniel, e o mais interessante também é que durante esse procedimento todo, se você já está advogando, você vai colocando cada vez mais coisas nas tuas peças, nas tuas teses recursais, numa sustentação oral. Então, quer dizer, o crescimento, ele é degrau por degrau. De fazer sustentação oral. E a sustentação oral vai ser muito mais bonita se você tiver uma bagagem intelectual. Exato. Porque assim, é super legal. A primeira vez que eu fui fazer a sustentação oral foi extremamente traumático, porque você fica com medo, você gagueja e tal, não sei o quê. E aí eu também coloquei como meta pra mim, a próxima vez que eu vier aqui, todo mundo vai me ouvir. E agora, cara, é tão legal, porque quando eu subo na tribuna, a última vez que eu fui cumprimentado pelo Luiz Felipe Avelino Medina, pelo Marco Choi, pelo Renan Tamay, por uma rapaziada que me viu chegando lá pô, professor, legal, que bom que tu tá aqui. E quando eu subi para falar na tribuna, o Tribunal de Justiça se virou e olhou para mim, e alguns desembargadores disseram, professor, e tal, porra, que legal, é isso. É exatamente isso, é construir o caminho. Eu ainda quero ir lá te ouvir na tribuna, ainda não ouvi. É que eu não ando por lá, pela tua área.
Depende, nem eu pela tua, mana. Quando eu vou lá, eu só apanho. Esse é o problema. Me chama! Eu Me tenho que ir na chama! tua de galera, aí vou não apanhar tanto, porque lá no jeito do trabalho É, eu só apanho, meu Deus do céu. complicado. Que Mas, bom, amigo, né? Que então, aí só cada pra um com a sua gente. competência. Graças a Deus. Amigo, só pra gente já ir fechando esse raciocínio. Então, depois dessas perguntas, e aí, qual é o próximo passo depois disso aí? Depois das perguntas é mão na massa. É, já que eu tenho todos os Mas você vai ingredientes, passando outros textos, vai guiando? Como são é que ficaria isso muitos aí? textos. Primeiro você tem todo um arcabouço de textos, depois você debate os textos com o teu orientador. Depois do debate dos textos com o orientador, ele já vai te dizer, começa a produzir a tua introdução. A partir do pensamento, você vai produzir uma introdução. Depois dessa introdução, você vai passar o texto propriamente dito. Vai construir o corpo do texto e vai chegar a uma conclusão. Com um referencial teórico, encerrou a conversa e você tem a sua primeira produção que pode ser publicada, que pode ser divulgada e por aí vai. Nossa, muito fantástico, muito fantástico. Amigo, muito, muito, muito obrigado. Não tenho nem Que é palavras para isso, te irmão. agradecer. Você deve estar cansado aí de estar ao Eu, vivo aí 2 horas. eu, eu tô cansado só por conta do dia, né? Eu trabalhei hoje, eu tive uma reunião, eu sou da Comissão Nacional de Proteção e Defesa Animal da OAB, do Conselho Federal. Então eu tive uma reunião que acabou na hora que começou a primeira live, aí começou a primeira live, Ó, acabou a primeira live e a segunda live. Mas Deus está ó, vendo. Deus está vendo, amiga. É isso que eu digo. Deus não perde nada. É verdade, Amigos, Deus está alguém tem vendo. mais alguma outra pergunta? Olha a grande Maísa aqui, verdade, emocionada com a mensagem. A história do Daniel, amigos, a gente pode se inspirar nela, Que nada. Tem porque tanta gente que tem é o que história eu digo, melhor. ninguém nasce grande, né, Daniel? Nasce todo mundo pequeno e pelado. É verdade, sem dente. É o pequeno, sozinho e pelado. Então, aquele negócio, mas isso, mas aquilo. Deixa eu ver se tem mais alguma, se passou alguma coisa aqui. Amigos, quem quiser falar aqui com o professor Bevenuti, a hora é agora. Aí, esse meu negócio aqui, não sei porque que ele apaga a tela toda vez que eu tento puxar, agora voltou. Aqui, olha só até o fã aqui, tem gente que não dá aula, dá show, o professor Bevenuti é uma dessas. Muita Essa galera galera é gente aqui boa. fiel na proteção às mulheres. A Edinha disse, meu último artigo científico foi em 2016, agora eu tenho que fazer outra, como se eu nunca tivesse feito. Verdade, né? É isso aí. Deixa eu ver aqui. Bom, eu acho que eu não passei nenhuma pergunta. O Instagram vai já derrubar a gente, meu amigo. Olha, Minha a amiga, é Kathleen, sempre um prazer. tu tá aí no olho do furacão, Kathleen. Tu tá aí no olho do furacão, porque eu vou ficar na tua cola, ó, até esse artigo sair, minha amiga. É isso aí. Tá? Amigo, o Instagram vai já derramar a gente, ó. Acho que tem uns 3 minutinhos. Faça a sua Tamo despedida, fique à junto. vontade, desde já agradecendo Ah, sua cara, história, sua contribuição. nem tem o que falar, né? Aqui só tem que agradecer a Deus, agradecer a enorme oportunidade da gente estar podendo dialogar com as pessoas,